Bom, continuando nossa saga, de Idade Média, vamos falar de feudalismo e cultura medieval. Vejam aí ao fundo a universidade mais antiga do mundo ocidental, fundada em 1088, no século XI. Olha que incrível, né? Muito bem. Vejamos aqui. Primeiro vamos falar do feudalismo. O fim do Império Romano do Ocidente significou para a Europa uma mudança radical em suas estruturas econômicas, sociais, políticas e culturais. O resultado foi uma formação gradual do modo de produção que fundiu elementos das culturas germânicas, trazidas pelos bárbaros, com a cultura clássica, herdada dos romanos. Esse sistema denominamos feudalismo. Basicamente, o feudalismo é isso, A união, de instituições bárbaras com instituições clássicas. Muito bem. Agora vamos falar do sistema feudal. Bom, as invasões bárbaras trouxeram grande segurança para a população europeia. Para escapar do caos que as guerras traziam, os mais pobres procuravam proteção dos grandes proprietários de terra. Em troca de proteção, os primeiros, os servos, eram obrigados a trabalhar nas terras de segundos, esses os senhores. A essa relação de mão de obra chamamos de servidão. De fato, houve uma superação, entre aspas, da servidão em relação à escravidão. Por quê? Porque o servo era dono de parte de sua produção. Já o escravo não. Então houve sim uma melhora, um avanço na Alta Idade Média, Interessante isso aqui. Certas instituições germânicas, como o Comitatus e o Beneficium, incorporaram-se ao feudalismo. O Comitatus era um grupo de guerreiros ligados a seu chefe por juramento de fidelidade. A lealdade ao chefe era retribuída com a divisão dos saques de guerra, ou seja, o Beneficium, e principalmente de terras. O Comitatus e o Beneficium estão associados à transformação dos grandes proprietários em nobres e à formação do sistema de suzerania e vassalagem do feudalismo. Olha que interessante isso aqui, Daqui a pouco vamos falar sobre. Portanto, o feudalismo caracterizou-se como um sistema de base econômica agrária fechada, com pouco comércio de governo descentralizado nas mãos da nobreza e da sociedade de castas, ou estamentos, na qual o que prevalecia era a condição de nascimento do indivíduo. Olha que interessante isso aqui também, Bom, mas o que era a sociedade de castas, Bom, a sociedade de castas era basicamente o seguinte: quem nascia nobre, morria nobre. Quem nascia servo, morria servo. Claro, que para toda regra existem exceções, mas a lógica era essa, Muito bem. Vejam aí, nesta miniatura do século XV, diversas fases do trabalho agrícola civil ao longo do ano. Muito bem. Agora vamos falar da relação de suzerania e vassalagem, que eu prometi a vocês. Aquele que doava o feudo era chamado de suzerano, e o que recebia era denominado vassalo. Por exemplo, se um conde doasse um feudo a um duque, ele passaria a ser suzerano do duque e este seu vassalo. Caso esse duque doasse um feudo a um marquês, passaria a ser seu suzerano e, ao mesmo tempo, continuava sendo vassalo do conde. Interessante, Dessa forma, os nobres estabeleciam entre si relações de suzerania e vassalagem, por meio das quais se comprometiam a ajudar um ao outro.
A doação do feudo se dava por meio do juramento de fidelidade, que ocorria durante uma cerimônia chamada de homenagem. Olha que interessante isso aqui, né? Vejam aí uma pintura do século XIII representando o juramento de fidelidade de um vassalo ao seu suzerano. Muito bem. Agora vamos falar das obrigações civis. Para garantir a desejada proteção, os servos eram obrigados a realizar os seguintes trabalhos. Corveia, trabalho que o servo deveria executar nas terras de seu senhor, variava de 2 a 3 dias por semana. Talha, parte da produção que o servo era obrigado a entregar a seu senhor. Banalidades, taxa que o servo pagava para utilizar os equipamentos do feudo, como forno, moinho e outros bens de seu senhor. E o mais famoso, né? O tostão de Pedro, o famoso dízimo. O dízimo era pago à igreja e correspondia a 10% de toda a sua produção. Claro, né, que com o passar do tempo, né, eles começaram a pagar em moeda, em dinheiro, né? Muito bem. A cultura medieval. Bom, a mentalidade do homem medieval era impregnada nos valores do cristianismo. A Igreja Católica foi a única instituição romana que sobreviveu às ruínas do Império, conseguindo monopolizar a intermediação de Deus com os cristãos. Aqueles que discordavam de seus dogmas eram considerados hereges e estavam sujeitos a severas penas impostas pelo Tribunal da Inquisição. O Papa era o chefe máximo da Igreja, possuía enorme poder. Naquele tempo surgiram 2 expoentes da filosofia medieval. Santo Agostinho, que viveu de 354 a 430, influenciado por Platão, que viveu de 428 a 347 a.C., segundo sua teoria dualista, ele dizia que a religião poderia explicá-la. O mundo ideal é o mundo de Deus e o mundo das coisas dos homens. O outro filósofo, São Tomás de Aquino, que viveu de 1225 a 1274, influenciado por Aristóteles, que viveu de 384 a 322 a.C., dizia que a razão era a base para o entendimento de Deus e a religião. A sua contribuição filosófica foi com a explicação do direito natural. Para ele, todos têm ferramentas e instintos para entender Deus através da razão. Sensacional, né, gente? 2 santos da Igreja Católica, né, que beberam da fonte da filosofia grega, né? Eles conseguiram conciliar, né, a razão e a fé, que eram, né, até então impossível, mas eles conseguiram, né, fazer essa grande façanha na Idade Média, né? Muito bem. A partir do século XI surgem as universidades. Uma universidade completa tinha cursos de teologia, filosofia, artes, ciências e letras, direito e medicina. Entre as primeiras universidades da Europa Ocidental, destacam-se a de Paris, Oxford, Cambridge, Montpellier, Salamanca, Nápoles, Bolonha e Roma. Olha que interessante, né? Sendo Bolonha a mais antiga do mundo ocidental, né? A Igreja Católica, né, era quem ministrava, né, o ensino superior durante toda a Idade Média, né? Tinha um monopólio, deixando a sua maior contribuição para o mundo, o sistema universitário. Por isso, a Igreja Católica é conhecida como a mãe das universidades. Então, jamais podemos dizer que o período medieval foi o período das trevas, né?
Claro, né, que também convenhamos que o ensino era voltado para um grupo específico da sociedade, mas de qualquer forma foi um grande avanço para o mundo ocidental, graças à Igreja Católica, né? Muito bem. Vejam aí a representação de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Muito bem. Então foi isso. Hoje falamos de feudalismo e cultura medieval. Muito obrigado, valeu e falou!